A palavra de Deus é maravilhosa, é extraordinária e faz com que nós sempre avancemos em vitória. Então, sigamos e prossigamos em conhecer o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor. Tá bom? Vamos comigo, vamos entender um pouquinho mais do que o Senhor tem declarado e colocado a nosso favor em nossas vidas. Oi, queridos, pessoas maravilhosas, filhos do Deus Altíssimo, que maravilha estar com vocês. Isso é maravilhoso, é sinal que você não desistiu, que você está avançando e que você está caminhando para uma vida de sucesso. Isso é lindo e eu fico muito feliz por você estar disposto a avançar, a caminhar e a receber tudo que você tem direito em Deus. Isso é lindo. E hoje vamos ver um assunto maravilhoso também, como tudo que vem de Deus, que vem da fé. Isso é maravilhoso. Eu quero conversar com vocês, eu não sei se você já pensou sobre isso, eu não sei se você sabe sobre isso, mas nós vamos conversar hoje sobre como a fé vem. Nós já ouvimos muito isso, eu quero que você se atente para isso, para que você lembre-se que você está aprendendo, que você está refletindo sobre algumas situações que podem interferir na sua vida de fé, para melhor ou para pior. E nós cremos que é para melhor, porque você está aprendendo e isso é muito lindo. Como vem a fé? Isso é importante porque isso muda o curso da sua vida. Muda tudo. Quando você aprende como vem a fé, muda o curso da sua vida, muda o seu destino. Vamos ver o que está escrito em Romanos 10:17. Está escrito assim, lá em Romanos: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, informação é ouvida. As informações estão aí no mundo e são ouvidas. E nós precisamos saber se nós estamos praticando as informações. Porque, queridos, precisamos estar atentos. As informações podem ser boas ou ruins. E se nós estivermos praticando uma informação que vem de uma fonte ruim, é muito terrível. É prejuízo para nossas vidas. Isso a gente tem que saber e tem que abandonar. Não pode querer que continue. Vamos ver o que está escrito em Romanos, no capítulo 10. Vê lá comigo. Capítulo 10 e o versículo é o 14. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabe em quem confiar? E como saberão em quem confiar, se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir, se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês, a não ser que alguém o envie? E por isso que as Escrituras exclamam: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Oh, aleluia! Mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Isaías perguntou o que todos nós, em algum momento, perguntamos. Não é verdade? Muitas vezes a gente já fez essa pergunta, muitas pessoas fazem essa pergunta. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. É muito importante. Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Olha que coisa, queridos. A não ser que a palavra de Deus seja pregada, não há nada para se ouvir, porque nada vem de fonte segura, a não ser a palavra de Deus. Isso é muito importante que a gente lembre e que a gente entenda. Então, crer é receber a informação e de fonte fiel, de fonte fidedigna, de fonte segura. Isso é muito importante. Então, não é ouvir qualquer coisa, não é ficar dando ouvidos para tudo que se fala, para tudo quanto é balela que a humanidade fala. Não, nós temos que ouvir a fiel e abençoadora palavra de Deus, que é digna de confiança. Isso é muito importante.
Lembra que nós vimos sobre a integridade da palavra de Deus? Isso é muito importante que você não se esqueça. Porque todos acreditamos, mas em qual fonte? Todos acreditamos, mas a fonte que nós estamos ouvindo, recebendo a informação, é digna de confiança? Ela é fiel? Ela é fidedigna? É muito importante que você pense nisso. Porque o que está escrito? Porque alguém falou, eu ouvi. Porque eu ouvi, acreditei. E porque acreditei e obedeci, eu me salvei. E isso é em todas as áreas, queridos. Em todas as áreas você precisa estar atento, porque ouviu a palavra de Deus, tem que acreditar, obedecer e praticar. É assim que a fé vem, é assim que nós recebemos a bênção e a vitória. Veja o que está escrito também no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Ele falou para Adão, explicou tudo para Adão, e Adão passou essa informação para Eva. Mas Eva também ouviu uma informação de fonte que não era digna, não era verdadeira. Ela ouviu a serpente e resolveu acreditar na serpente. Se você vê, você acredita, você obedece, e ali está escrito sobre isso. Sobre vida, sobre obedecer, sobre vida e morte, porque a informação não foi dado ouvidos para a informação de Deus e deram ouvidos para a serpente. Isso é muito triste. Então, ele havia recebido a informação fiel do próprio Deus e Eva foi dar ouvidos à serpente. Eva ouviu a serpente, uma fonte que não era digna, não era fiel. Todos hoje pagamos esse preço por causa da desobediência do casal lá no Éden. Nós, graças a Deus, tivemos Jesus Cristo em nosso favor, que veio nos libertar dessa condenação. Porque o pecado veio ao mundo através dessa condenação e destruiu a humanidade. Todos sabemos disso, queridos, que hoje muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo estão pagando por causa do pecado de Adão e Eva. Em Gênesis 15:6, diz assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então lembre-se disso, saiba disso. Você só será justificado através do novo nascimento. Você vai crer na fonte fidedigna e vai ser justificado, crendo na palavra de Deus. É assim que funciona, queridos. É isso. Se nós não vivermos desta forma, estaremos nos enganando, achando que estamos caminhando por fé. E não estaremos dando ouvidos à fonte que não é digna, que não é fiel. Em 2 Reis, no capítulo 5 e o versículo 3, conta a história de Naamã. Naamã, lá diz que Naamã, eu não vou ler, mas depois você confere, você pega a sua Bíblia e você lê, preste atenção, é muito importante isso. Naamã, ele era um homem valoroso, é o que diz a Bíblia, mas leproso. E no Antigo Testamento, queridos, a lepra era sinal de pecado, figurava o pecado. E Naamã recebeu essa informação quando a menina que estava como escrava na casa dele procurou a sua senhora, ou o próprio Naamã, e disse a ele que ela conhecia, ela sabia da fama do profeta, que o profeta poderia resolver a situação de Naamã. Felizmente, Naamã deu ouvidos àquela informação, e a informação era digna, era fiel, e levou o Naamã leproso para receber a bênção e ficar livre da sua lepra. Ele recebeu a informação, obedeceu e foi curado. É maravilhoso, queridos. Quando obedecemos, recebemos a fé gerada através da crença, através de acreditarmos na palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, com a informação fidedigna, nós recebemos cura, libertação, nós recebemos restauração, nós recebemos, estaremos livres de toda iniquidade, estaremos livres de falta de suprimento,
de tudo, nós estaremos livres da miséria espiritual. Então, queridos, isso é muito importante. A informação precisa estar sempre na nossa vida e nós precisamos analisar essa informação para ver se ela é fiel e fidedigna e pode ser confiada. E por quê? Recebeu a informação certa, foi na fonte certa. Veio da fonte certa, você recebeu a informação certa, você com certeza vai ter a libertação, a cura, aquilo que você precisar. Veja o que está escrito no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que coisa mais que precisa ser observada, olha que coisa mais importante para que nós possamos observar e entender. Aqueles que não creem na palavra de Deus, queridos, é o que está dizendo a Bíblia. Aqueles que não creem já estão condenados. E muitas vezes as pessoas falam, você está julgando os outros. Não. A Bíblia diz isso, que quem não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Então, só recebe salvação quem crê no Filho de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda para que a gente possa avançar no conhecimento. Porque algumas pessoas, queridos, não creem na palavra de Deus. Infelizmente, algumas pessoas não creem na palavra de Deus. Muitos ouvem e não obedecem à palavra de Deus. Isso é triste e faz com que muitas pessoas sejam prejudicadas com isso. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, falando de Jesus, né? Dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que coisa, queridos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito está falando comigo, está falando com você. Ouça com atenção, abra os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz de Deus, porque é de fonte fidedigna. Isso é muito importante. E o próprio Jesus explicou aos discípulos essa parábola. Jesus explicou e está no livro de Mateus, no capítulo 13, e agora no versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Oh, palavra maravilhosa, o culto hoje foi uma bênção, eu estou abençoada e sei que agora vou caminhar bem, vai dar tudo certo. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e abandona. Olha só, queridos, a pessoa sai do culto alegre, feliz, ela encontra com uma pessoa, a pessoa dá uma palavra para ela abençoada, ela fica feliz, ela virou a esquina, encontrou com um fofoqueiro, encontrou com alguém que não conhece Deus e ela já se desestimula, ela acredita na fonte que não é digna. Ou chega no trabalho no outro dia e esquece tudo que viveu no culto, tudo que viveu na bênção e na presença de Deus. Isso acontece muito. Então, o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Talvez, queridos, seja o seu caso.
Talvez você tenha ouvido muitas vezes a palavra de Deus, talvez você tenha ouvido muitas vezes, mas não deu atenção. Que coisa triste por ter passado isso, mas que coisa linda por ter chegado a sua vez. Agora eu tenho certeza que você vai ouvir a palavra de Deus e vai caminhar em fé, vai caminhar em vitória. Não deixe isso passar na sua vida. Agarre com todas as suas forças. Peça ajuda de Deus, ajuda do seu Espírito Santo e vamos em frente. Não desista. Isso é bom demais, é lindo demais e vai ser bênção para a sua vida. Talvez você tenha ouvido, esquecido, talvez você não tenha se atentado para o que acontecia, mas lembre-se, você hoje tem a chance de mudar de vida, de mudar a sua situação. Mas a minha oração nesse dia, a minha oração é para que você realmente, meu querido, receba a palavra de Deus. Que realmente você, minha querida, receba a palavra de Deus. É uma fonte digna de total confiança. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus, no seu coração, ela vai gerar vida. Ela vai gerar vida. E através disso, por intermédio da prática, você vai alcançar um lugar de mais que vencedor. Um lugar no pódio. Você vai ser uma pessoa de sucesso. Isso é lindo, queridos. Você precisa perceber isso, crer e avançar nesse conhecimento. Porque quem não cria raiz não se estabelece. Não deixe que aconteça isso com você. Crie raízes fortes, fortalecidas em Deus e no seu poder, e você vai ser estabelecido no reino de Deus. Criar raiz em Deus, estreitar o relacionamento com o Senhor, gera vida abundante. Olha que coisa mais importante, mais perfeita, gera vida abundante. Em Deus temos essa vida abundante, nós sabemos disso. Foi a vida que Jesus Cristo trouxe, Ele veio trazer a nós vida abundante. Isso é maravilhoso. Então nós temos recebido muitas informações, mas muitas falsas. Fake news estão acontecendo, assolando o mundo, coisas estarrecedoras, coisas que estão denegrindo o reino de Deus, estão sendo ditas aí pela população. Mas nós não podemos deixar que essa fonte chegue até os nossos ouvidos. Mande embora, jogue no lixo, não aceite isso na sua vida. Então, queridos, a minha oração é que você pense nisso com muito amor, com muito carinho, que você reflita. Eu desafio você nesta aula, nesta época, eu desafio você a acreditar na palavra de Deus verdadeiramente. Não só dizer que acredita, não só confessar que é crente, mas viver um estilo de vida de fé, chamando a existência aquilo que não existe como se já existisse, porque é isso que acontece. Ainda não se manifestou, mas existe, é seu. Então, olha só o que eu vou falar para você. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, creia na palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Fontes fidedignas para que você tenha uma vida de sucesso completo. Então, à medida que nós vamos estreitando o nosso relacionamento com Deus, nós vamos vivendo uma vida de sucesso e uma vida abençoadora. E a fé está sendo gerada nos nossos corações. A fé, ela é gerada dentro de você, no seu interior, você manifesta através da sua palavra. E então tudo vai acontecer. Porque isso, queridos, é o que acontece quando a fé é gerada, a fé traz vida e vida abundante, em nome de Jesus. Então eu te desafio, em nome de Jesus, a receber a informação da fonte correta, da fonte de Deus, a fonte fidedigna. Informação fiel vale mais que qualquer dinheiro. Uma informação fiel vale mais do que qualquer coisa, queridos. Informação fiel pode te salvar. A informação fiel de uma fonte linda, limpa, de uma fonte digna, fiel, pode te levar a uma vida de sucesso. Mas a informação de uma fonte errada, de uma fonte que não tem fidelidade, pode te levar à morte. Olha que coisa triste e preocupante. Receba da fonte certa, que é a palavra de Deus. Isso a gente já sabe, queridos, mas nós precisamos nos atentar se estamos mesmo recebendo. A palavra viva e eficaz pode transformar a sua vida. Pode transformar a vida daqueles que estão perto de você e gerar frutos, como nós lemos,
muito importantes, muito abençoadores. Isso é lindo, queridos. Nós estamos, queridos, vivendo essa vida, vivendo esse tempo. Você está aprendendo, você está participando, isso é lindo. Você deu um passo importantíssimo na sua vida. E agora, querido, eu quero orar com vocês. Minha querida, meu querido, eu quero orar com vocês para que a gente possa ficar bem juntinho de Deus e do seu Espírito Santo, vivendo uma vida maravilhosa e uma vida de graça e luz, para que nós sejamos alcançados por essa graça de Deus. Curve a sua cabeça, vamos fazer essa oração e o Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração, falando ao meu coração, para que a gente conheça cada dia mais a vontade do nosso Pai. Vamos lá! Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse entendimento da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que em todas as informações que nós temos recebido durante esses dias, os teus filhos possam receber com mansidão a tua palavra, que ela caia no coração do teu povo, que essa informação seja uma informação que gere vida por intermédio da prática da tua palavra. Aleluia, meu Pai. A tua palavra declara que a fé vem pelo ouvir, mas não pelo ouvir qualquer coisa, meu Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que possamos aprender a tua palavra, porque na tua palavra nós encontramos a vida de Deus, a vida eterna, a vida abundante. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Pai, capacita os meus irmãos, ajude-os, ó Pai, a viver uma vida de fé, uma vida ligadinhos na tua palavra, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você foi grandemente abençoado com esta palavra. Então, queridos, deixe um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe esta palavra, porque ela vai trazer transformações. E comente, deixe abaixo o seu comentário, interaja comigo para que nós possamos avançar nesse conhecimento. Tá bom? Que o Senhor continue iluminando a sua vida, abençoando e seja grandemente, poderosamente abençoado em nome de Jesus.